boa noite, sejam bem-vindos. Vou iniciar nossa aula hoje com a seguinte frase, ó. Precisamos de tão pouco para sermos felizes. O problema é que precisamos de muita experiência para compreender isso. Então, a cada dia que passa na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, nós aprendemos algo diferente. Só que tem palavras que quando alguém fala, parece que vai direto no coraçãozinho da gente, direto na alma. E é verdade isso mesmo. As nossas experiências, elas são tanto boas quanto ruins, para nos fazer crescer. É como se fosse um passinho após o outro. Uma criança não pega, aprende a andar, sai andando de uma vez. E aos poucos. Você vai segurando, limpando e ela vai andando. Por falar em criança, em segurar, em andar, o que a gente viu na aula passada? Vocês conseguem se lembrar? Eu posso ajudar. Querem ajuda? Noções de psicomotricidade. Olha que palavra diferente, né? Psíquico, tudo que é na mente. Motricidade, os movimentos. Então, pensando nisso, olha só. O que a gente viu a respeito dessas noções de psicomotricidade? A professora falou para vocês que a psicomotricidade é uma ciência que é o homem como objeto dele, olhando o que está fora e o que está dentro, através dos movimentos. Porque o homem consegue se expressar através da dança, através do andar, do correr, das atividades que na fase da infância, no caso de vocês, como vocês são cuidadores, não somente de idosos, de crianças também, você tem que entender um pouquinho de noção de psicomotricidade. Que se lá, por volta dos 4, 5 anos de idade, essa criança você não der uma revista para ela aprender a cortar ali, ela vai ter dificuldade de desenvolver algumas atividades na fase adulta. Pegar desenho para a criança pintar é importante. Pega lá, gosta da princesinha, dá o desenho da princesinha que ela desenhar, ou gosta do super-herói, ou ele desenha, ele pinta. Então, esse movimentar através de jogos, exercícios, depende do desenvolvimento. E que, se a criança não tiver aquilo, principalmente, tem algumas síndromes que eu comentei no ano passado, um exemplo, a síndrome de Down. Quando a criança tem problema com síndrome de Down, é afetado a parte tônica, ou melhor, o tônus, é a parte da força muscular, é isso que ele falava. Então, o que eu quero que vocês tenham guardado sobre essa aula? De muito importante. E a psicomotricidade, ela tem elementos. E esses elementos que a criança, ela reconhece o corpo, ela se reconhece através da psicomotricidade, através da sua imagem corporal, através do seu tônus. Que a criança precisa de uma coordenação. Você lembra, Vera, o que seria essa motricidade fina? Eu ainda pedi para vocês escreverem com a mão esquerda. Lembram? O que é? O que você lembra, Alice, da motricidade fina? Isso. E tudo isso interfere. O nosso cérebro, tivemos aquela dificuldade na aula passada, na hora de escrever, por quê? Porque foi mexido com a parte do cérebro, ao contrário do usual. Se você usa sempre a mão direita, a hora que você usa a esquerda, é uma dificuldade. Falamos na aula passada ainda a respeito quais são os exercícios bacanas para vocês darem para as crianças praticarem. Recortar a figura, mas com a mão, não com a tesoura, para saber se ela consegue ter senso de direção. Recortar pedaços de papel colorido para fazer colagens. Já ouviu falar em algo chamado mosaico? O mosaico é como se você desse um desenho para a criança e pedisse para ela recortar quadradinhos e ir colando esses quadradinhos. Aonde ela vai fazendo isso, ela vai exercitando o cérebro dela. Existe um exemplo que os nossos avós faziam ano passado, que é jogando leite, café para poder esfriar. Isso é importante. Trabalhar isso na criança, abrir e fechar zíper, ensinar a criança a amarrar o calçado dela, abotoar e desabotoar roupas. Então, esses exercícios são exercícios de psicomotricidade. E aí, sugestão, então.
Qual que é a sugestão que a professora dá lá para você trabalhar com a criança? Ela fica com o pezinho só, amarelinha, são atividades de equilíbrio, de psicomotricidade, fazer movimentos, balançando de um lado para o outro, fazendo assim, dançar, mexer, sabe? O cabeça, ombro, joelho e pé. Esse tipo de música é para trabalhar esse senso motor da criança. Ficar a bola no chão. Isso. Bater a palma. Sabe aquelas musiquinhas? Tipo, a mãe foi na feira, não sabia o que comprar para a criança bater no palma. Tudo isso auxilia ela, porque tem diferença. O papel do cuidador é estimular tanto a criança quanto o idoso. Porque existe a diferença entre exercício físico e atividade física. Vocês conseguem se lembrar disso? Qual que é a diferença? Exercício físico, você faz para modelar o corpo, para melhorar a saúde. Isso. E a atividade física são ações, são exercícios que são feitos no dia a dia. Seja cortar um jardim, limpar a casa, fazer uma caminhada, subir e descer escada. Então, isso é atividade física. Isso é para prevenir o sedentarismo e a atrofia muscular. O exercício físico específico é aquele que você faz lá na academia, que ele é cronometrado, que ele traz um resultado de perda de massa corporal, que evita o aumento de peso, para alguém que quer algo específico. A atividade física é para combater o sedentarismo. Então, toda criança é bom fazer atividade física, mas o exercício físico, depende do exercício, não é tão recomendado. Por exemplo, a criança tem a partir de que idade que ela pode estar frequentando a academia, sem prejudicar o seu desenvolvimento. A atividade, em qualquer idade, é importante desenvolver. Hoje, sobre o que nós vamos falar? Então, a gente fez uma revisão sobre o que a gente falou, diferenciar a atividade do exercício. Hoje, nós vamos falar de recreação e entretenimento. Vamos entender, primeiro, o que é recreação? O que vocês já ouviram falar até hoje sobre o que é recreação? Se eu falasse assim para você, Maria, ó, você vai cuidar de uma criança e você vai ficar responsável pela recreação dela. O que você entende por isso? Ela fazer? Muito bem. De acordo com a idade e a atividade que a criança pode ou o idoso desenvolver, tem atividades diferentes? Sim. Então, o conceito da palavra recreação e entretenimento, olha só, algumas vezes, nem sempre, ele é bem entendido. Recreação vem do latim, que significa o quê? Recriar. Então, é uma atividade física, ela pode ser física, recreação pode ser mental. Então, recreação não é só o físico, é o mental também. E pensando nisso, o indivíduo ele é estimulado a satisfazer o quê? As necessidades físicas, necessidade psíquica, a necessidade dele social. Então, a recreação é como se fosse assim. A Arminda é uma idosa, ela está sob a minha responsabilidade, e eu não vou pensar agora em época de pandemia, mas quando essa pandemia terminar, nós vamos retomar as atividades físicas, as quais serão sociais, que hoje em dia está um pouco limitado por causa disso, mas vai ser retomado, então, o quê? Essa atividade física recreativa. Dá um exemplo para mim, Vera, de uma atividade física recreativa no idoso. Isso, mexe com o corpo, mas mexe com a mente. Essa palavra, o que mais? Palavra cruzada. O que mais? Baralho, isso, perfeito, isso também ajuda. Crochê, natação, ou hidroginástica também, muito bom. Pinturas. Então, maravilha. Vocês entenderam, então, que recreação é diferente de atividade física. Ela pode ser uma. Não é que recreação é atividade física, mas ela pode ser uma. Porque a recreação não é só o corpo. É corpo e mente. Então, se vocês entenderam bem, o que
que realmente é recreação? Eu gostaria que vocês destacassem aí. O que é recreação? Se alguém pergunta para você. Porque agora nós vamos falar de tipos de recreação. Não é toda recreação que é igual. Tá bom? Então, na apostila de vocês diz assim. Se eu pensar sobre a recreação, desde a pré-história, Vince, ela era usada de uma forma diferente. Como assim? Se você pensar, o ser humano, ele era nômade. Então, a recreação, no começo, lá na pré-história, era com o objetivo do quê? As pessoas, elas tinham que comer. Então, você tinha que comer, ela tinha que caçar. A caça era uma forma de recreação. Se uniam e iam em busca da caça para poder alimentar todos. Foi mudando, essa recreação, ela mudou e saiu do objetivo do trabalho para evitar o ócio, ou seja, para ficar parado, e foi voltado agora à parte de uma diversão e relaxamento. Então, recreação também é atividade física, recreação também é diversão e também é relaxamento. E tem algumas recreações que ainda são óbvias. Porque, na medida que nós vamos envelhecendo, eu vou destacar aqui, ó, todo mundo acha que a atividade recreativa é pular corda. Pular corda é uma atividade recreativa? Então, não tem. Mas não é só pular corda, ou só fazer isso, ou só. É vários ramos da recreação. Ficou bem claro isso? Se ficou, então, Eunice, defina para mim, na sua opinião, o que é recreação? Recreação? Fazer com que a pessoa, ela não necessidade física dela, ou física, certo? Quase traga uma prazer para ela, para ela se sentir valorizada, ela se sentir socialmente presente, não tendo uma autoestima dela. Além do que ele era também endorfina, né? Que é aquilo que nos faz bem. E vocês sabem todos o que é endorfina? É neurotransmissor que é liberado aqui no nosso cérebro. É igual quando você está muito tempo sem comer um pedaço de chocolate, você come chocolate. Aí você come, porque tem aquela risadinha, aquela sobremesa gostosa. E quando você vê, você nem precisa comer, mas você come os olhos assim. Ali já é liberado endorfina. É aquela coisa boa. Quando você fica muito tempo sem ver uma amiga, ela te dá aquele abraço gostoso. Isso é endorfina, que é liberada. Por isso que depois que acontece, você se sente o quê? Bem. Até agora ficou claro? Perfeito. Então, existem vários tipos. Existe um tipo de recreação, que essa recreação, ela chama-se recreação ativa. Então, se você estiver destacando aí, e eu perguntar para vocês assim, quais as várias formas diferentes de uma recreação? São elas ativa, passiva, institucionalizada e não institucionalizada. Como é assim, professor? Vamos entender lá. Primeiro, o que é uma recreação ativa? Leia um livro, por favor. Isso. Vamos supor que nós vamos ali desenvolver algo e desde a parte da organização a gente está o quê? Participando. Nós vamos pegar o nosso idoso, vamos fazer uma caminhada com os idosos. Nós vamos montar um grupo e cada um vai levar o seu idoso. E a professora vai junto para poder atender a pressão arterial de todos e fazer testes de glicemia. E nós, cada um de casa, vai levar uma banana, uma garrafinha de água e uma maçã. Que são frutas que vão ajudar nessa. Vamos dar 2 quarteirões por vez. Cada um no seu jeitinho, que seja uma casinha de roda, empurrando, nós vamos levar eles. O que é isso? É uma recreação ativa, onde nós vamos organizar, nós vamos participar e nós vamos fazer o quê? Vem lá. Sabe algumas coisas? Todas as etapas. Desde alugar alguma coisa, organizar como vai ser a comida, que hora vai começar, que jeito que a gente vai divulgar. Se nós queremos que outros cuidadores levem seus pacientes também, seus clientes também, bacana, não é? Recreação ativa. Agora, olha a diferença da passiva.
Não. Isso. Vamos supor que a cliente da Maria José falou assim, ó, eu acho legal, acho bacana, mas a minha cliente não quer participar da caminhada. Eu posso levar um guarda-chuva e a gente montar um lugarzinho de... Então, ela quer estar no meio, ela não quer fazer dessa vez, ela quer ver como é que é, para depois ela fazer. Só que ela quer participar. Então, leve ele do mesmo jeito. Se ele não quiser fazer propriamente, mas leve para ele se sentir que ele faz parte. É igual quando você tem sua criança lá. Você cuida da sua criança, e a mãe trabalha, por isso que ela contrata um cuidador, e essa mãe às vezes passa uma semana inteira trabalhando, não tem tempo. Você está cuidando dessa criança, se ela tiver colocando limitação, leve ela na pracinha do mesmo jeito. Se ela tiver de cadeira de roda, leve ela na cadeira de roda. Nem que seja para ela ficar debaixo da árvore, sentindo o oxigênio, vendo as crianças brincarem, leve. Porque pode não parecer, mas faz toda a diferença. Aquele dia é um dia especial. Sabe que especial não é só domingo, especial é todo dia da nossa vida. Então, se você tiver a oportunidade, faça. Entendeu? Então, isso qual é o nome dessa recreação? Passiva. Ele vai ser só um observador. Mas é assim que começa. Primeiro ele vai observando e chega uma hora que ele também vai participar. Ok? Existe qual outro tipo de observação? Recreação? O que é isso? Não está conseguindo enxergar? A letra não. É a letra. Então, a partir do momento em que uma recreação é institucionalizada, é quando tem algo dirigido por alguém ou aplicado em instituições. Às vezes, o seu cliente pertence a algum plano de saúde. Onde o plano de saúde tem acompanhamento pelo terapeuta, ou às vezes o cliente fala, olha, eu quero fazer. Mas aí, lá tem que ter um personal, aonde ele vai acompanhar esse idoso. Esse idoso ele não pode simplesmente ir. Ah, professor, eu gostei da aula. Agora eu vou pegar a minha idosa, vou pegar a família, vou marcar uma consulta e vou levar ela onde? Vou levar ela para poder praticar a recreação, trazer alegria. Como assim? Ó, se você vai trazer alegria e não institucionalizado, porque existe aqui tem um profissional, tem um personal, que ele sabe como que é a atividade física é recreação para a criança. E ele sabe que o idoso, só que independente se idoso ou criança, às vezes tem que fazer um ecocardiograma, tem que fazer um eletro. Ele não pode, não tem como você fazer do nada, você falar, professora, tire a aula, eu vou levar ele, vamos pensar amanhã. Não. Fale com a família, passa pelo cardiologista, pelo profissional, faz o exame e vai fazer a recreação dirigida por alguém. Agora, o que quer dizer recreação não institucionalizada? É aquela livre. Você pega ele pela mão e dá uma volta com ele. É aquela que você fala, nós vamos dar um passeio no shopping. Nós vamos dar um passeio no mercado. Isso também é uma recreação. Sabia que muitos idosos iam ao mercado para ele é a recreação dele? Agora, com a pandemia, muitos têm aquela depressão, porque era um momento que eles tinham para conversar com alguém, correto? Mas, enfim, nem vou entrar muito nesses detalhes. Então, estou perguntando para vocês, quais são os tipos de recreação, então? Ativa, passiva, institucionalizada e não institucionalizada. Isso. A passiva, o paciente participa de tudo, ele ajuda tudo. Às vezes ele até convida os amigos para participar. O passivo, ele quer participar, mas ele quer ficar observando, ele não participa de todas as etapas. Só para apreciar isso, sabe os apreciadores? Por exemplo, vai ter um encontro de carro, ele pode ter um carro, mas ele quer ficar de longe vendo os carros, que é aquilo que traz prazer para ele. É uma recreação para ele. Tem alguns casos que é com o profissional, então você vai fazer uma recreação que exige um pouco mais da sua saúde, do seu estado de saúde, e existe aquela que você
vão colocar em prática. Até agora ficou bem claro? Dando continuidade, olha só. Benefícios da recreação. Leia lá. Quais os benefícios que traz esse paciente? Primeiro, leia lá, Carlita. Estimula a socialização. Leia lá o coração, Vera. Aumento da criatividade. Vai lá, Maria. Desenvolvimento de habilidade. Isso, próximo. Melhoria corporal. Ai, que bacana, olha lá. Melhoria da expressão corporal. Muito bem. Vai lá, Eunice. Inovação de energia. Melhoria da autoestima e diminui o estresse. Agora, vamos conversar uma coisa bem de perto agora com minhas amadas e cuidadoras. É só com o idoso que a criança que isso acontece? Claro que não. Nós esquecemos que nós precisamos de recreação. Às vezes, nós não utilizamos o nosso tempo em qualidade. O que a gente faz? Trabalhamos uma semana inteira e no domingo, aí eu vou ficar em casa. Aí a recreação acaba sendo o quê? A higienização da casa. Só um detalhe. Se isso trazer bem sua alma, continue fazendo. Aí você está querendo não tem que fazer. Sim, eu também. Só que tem que ter. O que tem mais valor para você? A sua família ou a sua casa? Só não pode responder as duas. Eu sei que cada coisa tem seu grau de importância. Mas então eu vou reformular a pergunta. O que tem mais importância? As coisas ou as pessoas? Mas às vezes a gente faz isso? Então vamos repensar um pouquinho. Como é que está? Eu peço para vocês, e quando eu peço para vocês, eu não estou pedindo também. Repensar que é bom para uma casa limpa, mas é tão gostoso a gente não. Ser agradável. Pega ali o filho, pega ali o neto, pega ali a vizinha. E fala assim, não, 20 minutos. Pode ter como relógio, se você for lógico, esse ponto foi na hora. Esses 20 minutos eu vou ter qualidade e vou fazer, nem que seja lá, fazer sua mão. Nem que seja, eu vou passar o creme no cabelo, posso cabelo para cima e eu vou limpar a casa. Mas faça algo. Se você perguntar aqui, o que você tem feito com a sua recreação? Olha, não responda não. Só pensa. A professora Marina, ela ainda faz caminhada de subir. Agora eu não faço absolutamente nada, não sei cuidar da minha vida da casa. Então, é hora de repensar. Sabe por quê? Porque é hora que você. Repitam comigo. Você não consegue. Todo mundo junto. Você não consegue resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A primeira vez que você parar para. A primeira vez que você fizer. A primeira vez que você fizer vai ser ruim. E você vai se sentir culpada. Você vai pensar, eu estou aqui sem fazer nada. Não, você está ganhando qualidade de vida. Eu sei, professora, mas é o que eu falo para ela. A Beatriz, tudo ela quebra, né? Com a osteoporose. E ela é capaz, se eu sair, ela fazer alguma coisa para cima. Mas é só com ela que ela faz isso. E aí, por isso que eu penso o seguinte. Ela me sufoca, eu não saio, eu não saio de dentro de casa. Eu saio quando eu trabalho no mercado, volto. É sua cliente? Ela tem familiar? Não, ele faz só eu e ela. E que hora você vive? Não, eu moro aí. Você agora mora? eu vou embora daqui 15 dias. E quando você vai, quem fica com ela? Minha filha ou a minha irmã. Então, eu não tenho família. Ela não tem? Ela tem um irmão que mora em Sorocaba. Então, comece a conversar com o irmão dela. Não, ele nem fala com ela. Ele não fala com ela. Sabe o que eu estou dizendo para você? Alguém te contratou? E ele falou para mim que como ele me fala, eu que me digo com ela, que até o Natal ela passa na minha casa. Então, ó, a professora está aqui, eu preciso da continuidade, mas nós temos que repensar sobre o quê? Todos têm direitos. Então. E a partir do momento em que o direito não está sendo respeitado, alguém tem que fazer alguma coisa. No sentido assim, o paciente ele é nosso paciente, mas antes de ser nosso paciente, eu estou falando algo que não é algo que eu não você conheça. Mas se esse paciente tem familiar, algum familiar tem que ser responsável por ele também. Por mais que se more, por mais que se pague. Não se paga algo chamado paz. Você precisa, sim,
assim como eu, como qualquer um. Nós precisamos fazer algo. Depois, outra oportunidade, nós vamos conversar sobre isso. Porque, assim, existe algo chamado ultrapassar. Quando a pessoa ultrapassa o limite, não é mais de respeito, é de leis. Entendeu? E aí, se for necessário, institucionalizar ela. E você acompanhar ela na instituição. Depois a gente fala sobre isso. Porque eu quero que você. Oi? Nossa, ela me sufoca demais. Você tem irmãos? Ah, oi? Tá, então você está perdendo uma responsabilidade que não é tua. Não importa. Não importa. Você não está disponível. Você é ser humano. E você tem que, em algum momento, viver. Porque o que vai acontecer? Simplesmente, se acontecer algo com você, você precisa ir para uma conta. O que vão fazer com ele? Alguém vai se movimentar em algum momento e vai fazer alguma coisa. Quem tem que aprender assim, depois somos nós. Não, você vai ficar estressado. Pô, daí pouco tempo é doença. E daí o corpo ele vai aguentando durante algum tempo. Porque uma hora ele para. Por quê? Como eu falei, eu sou professora de vocês, mas eu também sou mãe, filha também. Em algum momento, de vez em quando, eu chego e falo, para, chega. Ou há um limite de respeito, eu te amo, você te ama, mas eu também preciso de um banco, eu também preciso, entendeu? Tem coisas que a gente precisa. É necessidades humanas básicas. Quando nós estamos falando aqui de recreação e entretenimento, vamos supor, o que seria uma recreação e entretenimento com uma criança e com um adolescente? Vamos esquecer a fase que nós estamos vivendo. Estou falando assim, naturalmente, o que seria uma recreação para a criança? Ver o parquinho, jogar bola, o que mais? Seduzir um bichinho, jogar videogame, pular corda. Sabe o que é entretenimento hoje que as crianças acham que é e nós continuamos reforçando aquilo? É televisão, videogame, computador. Aí uma rede social onde a criança não sabe nem se cuidar, mas ela está conectada a pessoas maldosas e que podem fazer mal às nossas crianças. Nós, como cuidadores, nós vamos ter que pôr regra nisso. Você ficar com um adolescente, você vai pôr regra. Vamos lá. É soltar pipa, é viver, não é viver só na frente de uma tela, é viver de sobreviver. Então, pensando nisso, tem pessoas que usam recreação, sabe o que é? Baixar joguinho no celular e pôr o corpo do jogo. Você sabe o que está acabando com as crianças em relação a isso? Criatividade. Jovens estão se tornando anticriativos. Então, pensando nisso, vamos pegar aí a nossa apostila, acompanhe junto comigo, ó. Crianças são naturalmente lúdicas, ou seja, é na fase da infância em que se desperta a criatividade da criança, entendeu? Aí você vai e cresce aquela criança que acha que é só computador e celular. Criança também contribui a estar com outras crianças. Se você pegar o seu filho, ou a criança que você estiver cuidando, o seu clientezinho e fazer tudo por ele, ele vai se desenvolver um adulto dependente, com baixa autoestima, porque ele nunca vai olhar algo que ele pode fazer, porque alguém sempre fez por ele. Ele nunca conseguiu conquistar pequenas conquistas, porque alguém sempre já conquistou por ele. São adultos não amadurecidos no mercado de trabalho, são fracos em seus relacionamentos, que tratam suas esposas como mãe, e mães e esposas que tratam seu marido como pai, achando que o pai tem a obrigação de sustentá-lo enquanto ela vai para a rede social. Isso tem sido um quadro de muitos da nossa geração de agora. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que, como cuidadores na área infantil, na página 20 está aí, eu gostaria que vocês destacassem que nós devemos ter em mente que criança está em processo de desenvolvimento de personalidade. E que vocês farão a diferença do que está acontecendo hoje,
alguns anos, se Deus nos permitir que a gente esteja aqui nesse mundo, essas crianças vão se lembrar de você. Seja de coisas boas ou de coisas ruins. Ah, você lembra lá da Dona Vera? Nossa, a Dona Vera é muito boa, ela me ensinou isso, ela me ensinou aquilo. Minha mãe não tinha tempo para mim, mas foi a Dona Vera que me levava na escola para fazer curso e tal. Foi a Dona Vera que falou para mim que eu tinha que crescer forte. Então, eu me lembro, não era a Dona Vera, mas era a Dona Edemir. Aos 6 anos de idade, ela falou algo e aquilo foi como se tivesse assim, colocado no meu coração o espírito nascido. Uma parte da minha vida, aquilo surtiu muito positivo. Muito positivo. Ela virou e falou assim: você não sabe o quão inteligente eu me sentia burro. E ela falou: você não sabe o quão inteligente você é. Eu falava que eu admirava ela, e ela era minha professora. E ela falava assim: você não vai ser boa, você vai ser excelente e muito melhor do que eu. Ela falava: você acha, do jeito que ela é inteligente, um dia eu vou poder ser igual a ela. E quando eu me vi dando aula, um dia eu ouvi: professora, como eu te acho inteligente? Eu me lembrei daquelas palavras ano passado, onde eu falei: com as palavras da Dona Edelir, surgiu um efeito na minha vida. Então, abençoe crianças. Fale coisas positivas, porque não importa os anos que vão passar, elas vão se lembrar daquelas palavras. Incentive. Se ela gosta de escrever, fala: olha que letra bonita, ainda bem que você é caprichosa. Ou como, meu cabelo, seu cabelo é lindo. Venha ver quão linda você é. É vocês que terão esse papel, entendeu? Tanto do entretenimento, quanto palavras no processo de desenvolvimento da personalidade. Guardaram bem isso? Além de todos esses conhecimentos que a criança ou adolescente pode conseguir na internet, as nossas palavras, principalmente quando são aplicadas com muito carinho, e quando eu chego aqui para dar aula, que eu falo para vocês: é assim que deve ser feito, é assim, não porque eu quero ser mais, ou porque eu quero melhor para Deus. Saibam disso, tá? Então, vocês também, por favor, queiram o melhor para nossas crianças. Não importa quem são, a criança é o futuro. E o idoso, ele já passou por todo o processo, ele merece toda a atenção e carinho. Não é exploração, tá? Atenção. Não é exploração, é atenção. Então, pensando nisso, você vai mexer em algo chamado, além da parte de ludicidade, sabe o que é isso? É a parte lúdica, é a parte de você contar historinhas para a criança. Por que a criança tem que ficar só no YouTube? Tudo é bom, é bacana, é legal. Mas tem coisas que têm que ser desenvolvidas ali na fala, na escrita. É importante demais, entendeu? O caráter. Está bem. Você vai agir nessa parte de entretenimento, ajudando a criança a desenvolver o seu caráter educativo e moral. Hoje em dia, não estão em todas as escolas, mas um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Minha época de escola, eu tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Não sei se vocês chegaram a ter. É excelente. Ali eu aprendi o respeito ao meu país, eu consegui entender a bandeira do meu país, como que era a hierarquia, os poderes executivo, legislativo, judiciário. Ali, pelo estudo, você conseguia qualquer coisa e ir até onde você quiser. Então, isso se perdeu um pouco. Hoje, jovem quer saber de política, não quer saber de nada, mas é a política que faz mudar. Você pode não gostar de política, eu também não sou muito fã, mas eu tenho que entender para que ninguém me passe para trás. Porque na hora de eu precisar de um medicamento, eu vou dizer para você: procure saber se não tem no programa Farmácia Popular, para saber se o seu paciente ou sua criança não tem direito. Procure saber, a dica que eu vou dar para você: existe uma lista de medicamentos de alto custo, que muita gente compra e não tem condição de comprar, e que pode ser ganhado gratuito através do processo. Tem muitas pessoas que têm diabetes, não têm condição e compram insulinas especiais. Muito bom de conseguir. Então, através da política, você consegue entender o funcionamento. E é vocês que vão desempenhar isso na criança, incentivar o respeito aos idosos. Hoje em dia, falar bênção, sua bênção, as crianças não são, se você não for lá ensinar, a criança não vai ter esse respeito, essa cultura sobre o idoso. Ok? Isso, e não sabe o que eles estão perdendo.
Outro item que é importante em relação à recreação é a contribuição para o desenvolvimento motor. É aquilo que eu expliquei para vocês, né? O motor, que é a parte motora do corpo, é ciranda cirandinha, combinha branca, amarelinha, solta-pipa, são partes motoras, peteca, que as crianças estão tendo. Bola queimada, você não vê mais ninguém jogando isso, porque acho que não é necessário. Todo mundo, toda criança, adolescente, tem celular. A criança se desenvolve, melhora a habilidade física dele. Isso nós falamos até agora da criança, correto? E se eu perguntar para vocês, idosos, o que seria um entretenimento? Olha lá, criança, ficar de carrinho, ficar na terra, pezinho no chão, joga isso aqui é shopping. Não sabe o que é na beira do rio, ficar perto de uma árvore, é a gente que ensina isso. Isso. Você vai fazer um piquenique debaixo de uma árvore, no parque, é a gente que incentiva isso. E por que, como cuidador, você não pode fazer isso? Claro que você pode. E para o idoso, o que a gente pode pensar sobre recreação? Dominó, o que mais? Ginástica, jogou tudo, né? Crochê, tricô, só isso. Eu disse hoje, se imagine com você com 75 anos. Compartilhe conosco um hobby seu, uma coisa que você gosta de fazer hoje e que você sabe que você gostaria que a sua cuidadora fizesse com você nessa faixa etária. Por quê? Sabe que o idoso gosta de conversar com criança? Com quem cachorrinho, eles gostam também. Pega todo dia isso? Não. Ah, porque agora, a nossa aula, agora que nós vamos falar, é sobre planejamento. Tá? Então, já que a gente entendeu muito bem que recreação está correlacionada tanto à atividade física, quanto à diversão, quanto à parte mental, a gente tem que nos programar, porque todo dia isso não vai dar para ser feito, vai? Sim ou não? Não. Se todos os dias não vai dar para ser feito, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter algo chamado planejamento. E como é que nós vamos planejar isso? Quem me ajuda? Pois não. Obrigada, Érica. Então, pensando nisso, olha só. O pessoal que não vem na aula está me ouvindo. E se você perguntar para vocês, cada um vai falar de algo. Um exemplo, Vera, fala aí. Uma coisa que quando você estiver lá na faixa etária dos seus 35 anos, 75 anos, 35, 75 anos, o que você vai gostar que a sua cuidadora faça por você? Pintura. Viu como uma já foi para o lado do ar livre, a outra foi pelo pintar? Eu vou gostar muito da minha cuidadora do trabalho de cuidadora. Eu vou querer, assim, pelo menos uma vez no mês. Então, ela vai ter que ensinar, ela vai ter que saber dirigir. Eu vou com ela para o pezinho, pôr o meu pezinho lá na água, não importa a idade. Eu gosto de sentir a natureza. E eu quero estar com o meu bichinho do lado, de preferência com para poder ensinar para ele como é gostoso lá mexer com a areinha, fazer bichinho ali. Aí você diz assim, isso você não vai conseguir, eu não vou conseguir se a gente não se planejar. Conseguiu entender que planejamento vai ser a palavra-chave a partir de agora? De repente, quem gosta de água, eu que sou da hidroginástica, vamos começar a amadurecer a nossa ideia, se Deus nos permitir chegar lá, para que a gente possa colocar algumas coisas em prática que talvez hoje você não consiga. Tem. Então, ó, isso que eu ia falar. O Paê, mas é específico, mas quem mora mais, eu não sei se o Paê tem na cidade inteira, mas o Paê tem na região norte. Ali, na próxima comunidade solar, você consegue.
Rony, ele fica ali perto da represa. Então, perto da represa. Então, existem outros que não são gratuitos, mas tem associações, por exemplo, deixa eu lembrar o nome, SESC Senat. Dentro do SESC Senat tem específico questão do transporte, mas a comunidade, incentivando a atividade física, eles fazem desconto, o funcionário público tem também, enfim, dá para a gente depois trocar informações a respeito disso, e que não seja para agora, mas para depois, a gente vê o que a gente consegue fazer para os nossos clientes, tá bom? Então, pensando nisso, o que mais? Existe alguma associação aonde você poderia inscrever o seu cliente, de repente, para encontrar com outras idosas? As igrejas costumam proporcionar isso. Mas se esse cliente não participar de nenhuma instituição religiosa, o que não levar ela? É uma opção. E isso para ela entender que não é você inserir uma religião na cabeça do seu cliente, deixa bem claro. Mas é você sugerir, pelo menos você sabe que você está fazendo o quê? A sua parte. Mesmo porque, professora, a instituição, ela recebe pessoas que não são bem-vindas pelo mundo. Isso. Ela dá essa oportunidade. E por que não, alguma de vocês, ser a criadora de um grupo? Exato. E de repente, vamos pensar num local onde a gente possa reunir idosos uma vez por semana para fazer algo. Por que não pensar nisso? Afinal, quantas que eu estou falando aqui? Quantas que tem aqui dentro do aula? Quantas turmas? Por que não reunir essas turmas e cada um negócio? Ver doações, alguém cabeçar essas doações, uma disponibilização do local para que a gente possa colocar esse gasto. Você viu como precisa pessoas dispostas a fazer? Hoje em dia, é muito parecido com o que a gente ouve na igreja. Muitos são. Qual que é a sequência, você sabe? Chamado de O que acontece? Muitas pessoas vêm, mas não querem comprar pronto. É difícil fazer, mas entende que é possível. Só que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de horário, espaço, equipamentos de acordo com o que nós vamos realizar. Por que não procurar a prefeitura? Não tem setor de lazer na prefeitura? Não tem materiais que são recebidos de doações? Tem material sobrando? Porque não tem, a gente tem que fazer. Não tem espaço na represa? Não tem um local na represa? Um dia, uma comemoração, talvez no dia do idoso. Alguém tem o dia do idoso? Dia do vovô, dia da vovó? Por que não fazer algo legal? Eu fiz muito tempo isso, sabia? Muitos não foi aqui nas casas dos habitantes, eu fiz muito isso. Nós tínhamos um grupo, mas era específico de uma instituição, o qual tinha o baile, o bailão. Eu era contratada para ir no bailão, antes de iniciar, parecia um estudo para o bailão. Mas para você ter ideia, eles faziam valsa, eles iam dançar valsa, tango, e fazer aula de canto, para poder apresentar as cantatas de Natal. Então era fantástico, eu vou para vocês, de idosos na faixa etária, entre 65 e 94 anos. A gente tinha casais e ia ensinar, eles aprendiam comunicação. Isso é um período fantástico. Eu ria muito, mas de alegria para poder compartilhar isso com eles. Mas eu chegava nesse idosinho de 92 anos, falei, alegria, eu falei que a vida não tinha assim, mas iam. E alegria à disposição. Muito bacana isso, a qualidade de vida isso para a pessoa. Então, programando as atividades. Vamos supor que vamos fazer uma atividade. Capacitação da equipe. Quem vai trabalhar para fazer uma atividade com idosos tem que ser uma pessoa muito pacienciosa. Quem vai perguntar 20, 30 vezes depois, a família às vezes pode te ligar para saber como você está indo, que jeito que você está indo. Tem que haver uma contratação de uma ambulância sempre quando tiver alguma postura de E o PADC. O que seria PADC? Vamos aprender? O que é PADC? Oi? Planejar,
organizar, desenvolver e controlar o resultado. Por quê? Tudo que você organiza tem os pontos positivos e negativos. Se você não acompanhar, para que na próxima vez, ou se houver uma próxima vez, não aconteça o quê? Nenhum incidente. Exemplo, foi dito que cada um levava ao ser idoso. Alguém esqueceu o idoso nacional. Oi? Criança deve ser esquecido. Então, Uma criança no teste lá em Olímpia. pode ser, claro que sim. Está empolgado. Foi numa escola, né? Uma senhora que foi comprar daqui fora. Você vai fazer uma ação do filho. Cada um leva seu neto, leva seu filho, seu sobrinho. A mãe esquece. Tem cachorro, tem um bicho no pé dele. Então, pensando nisso, a respeito dessa parte de planejamento, vamos supor, o que vocês irão fazer agora? Tudo tem que ter planejamento, organização, desenvolvimento e controle, certo? Agora, a sugestão, vocês irão fazer aí e eu vou acompanhar. O que nós vamos fazer? Tudo que nós vamos fazer é uma atividade proposta. Eu falei com vocês e cada um vai fazer sua atividade. Qual atividade você vai fazer? Isso, você vai realizar o preenchimento de um modelo de planejamento. Tudo que você vai fazer com o seu idoso, com a sua criança, o que você tem que fazer? Primeiro, qual é a atividade que você vai propor? Qual é a atividade proposta? Eu vou fazer a minha, um exemplo, tá bom? E aí vocês, cada um, você não vai copiar a minha, tá? A minha atividade proposta é que eu quero levá-los lá no asilo X. Mas eu estava esperando. Data e local. Meu caso, vou aguardar passar a pandemia e haver uma liberação. Mas você, como cliente é seu, você vai colocar o dia? Qual que é o objetivo que eu vou fazer isso? Eu quero que vocês conheçam a realidade do funcionamento de uma instituição. Recurso necessário. Professora, eu estou com dúvida. Se você abrir a sua apostila na página 26, você vai ter uma ideia de ter uma atividade proposta para a criança. Você vai substituir o que você pretende fazer. Por quê? O cuidador é ele que vai observar essas atividades. E deve ser muito pensado e planejado. Não é só falar assim, faça a recreação com seus clientes. Para fazer a recreação com os clientes, tem que haver o quê? Planejamento. Ok? É claro, lembrando sempre o quê? Eu estou falando de planejamento com ação de um cliente que se locomove sozinho. Porque se esse cliente for um cliente que for cadeirante ou acamado, com certeza vai ser muito mais complicado. Ou às vezes nem dá para fazer se não houver acompanhamento da família junto. Se o cliente for só apenas cadeirante, ou porque teve um acidente, ou um deficiente físico, ou enfim, é uma coisa. Outra coisa é você nem pensar em fazer algo específico para o paciente que está com uma limitação. Ah, com dúvida, Maria? Quer perguntar? Não, a Maria não, a Celina. Então, vamos pensar aí. No caso da Beatriz, o que a Beatriz pode fazer? Ela tem voz para os dois joelhos. Pés e mãos são muito poucos. Se o ela mais forte, ela quer. Ela não anda dele sozinha. Ok, ela tem cadeira de qual é a limitação que ela tem na mão? Ela está chocorota, nos dedos dela são um pouco tortos, entendeu? Ela não segura uma cadeira, uma mulher não segura o dedo, ela não ergue o braço, entendeu? É bem complicado. Não, complicado é para qualquer pessoa. Mesmo que o cliente tenha uma limitação, é difícil fazer uma atividade com ele. Porém, o que você vai respeitar? A idade dela, qual que é a idade dela? Ok. Então, se ela tem 71 anos, ela não vai ter dificuldade de locomoção.
É, e ela não pode fazer nada assim mais forte que ela quer. Não, você não vai fazer a atividade dela forte. Você vai realizar agora uma pesquisa. Consegue fazer check-in? Posso te ensinar? Posso te ensinar tudo no celular que você pode fazer. Atividade física específica. Eu posso fazer em casa depois. Ok? Ah, porque além Como assim, recursos necessários? O que precisa para fazer as coisas? Um exemplo, tudo vai depender do que você escolheu fazer. É relacionado à música? Você vai levar uma música, você tem que levar um ratinho? É pular corda? Oi? Para você precisar ou atividade de recreação para pacientes cadeirantes. É sério, professor? Então, tudo que eu vou fazer ali, uma atividade de pular corda, sim. Atividade de pular corda. Eu vou pular corda onde? No parque. Que dia? Ou lá, tá na época da pandemia. Tá, vai pular corda lá no quintal. Qual que é o problema do seu idoso? tudo, a Beatriz é tudo. Você está tendo dificuldade de locomoção. Como que é essa? Ela manda muito, ela não nada. Praticamente ela vem na cadeira e ela leva assim. Então, se ela anda de cadeira na cadeirante. Estou na escola aqui. Quando a gente anda, na escola, vai sair da médica, leva ele embora do meu carro. Tá bom, beijo. Eu faço tudo. Então, se ela é deficiente, se ela tem problema de locomoção, você vai procurar isso. Vai procurar atividade específica de acordo com a deficiência dela. Então, de acordo com o que você for escolher, qual é o objetivo que você está escolhendo essa atividade? Você quer mexer com a parte motora, com a parte psíquica? É para ela poder, o objetivo é que ela encontre pessoas da mesma idade que ela, convívio social. O que é? Você quer proporcionar diversão para ela? Então, qual que é o objetivo que você vai colocar essa atividade? E toda vez que você tem um paciente que você vai tirar da rotina dele, você tem que pensar isso aqui. Que dia que eu vou? Qual que é o objetivo que eu estou fazendo? E o que é necessário levar para fazer essa atividade? É claro que fora isso, você sabe que você vai ter que levar água, que é fundamental. De acordo com que você vai demorar 2, 3 horas, você vai ter que levar um lanchinho. Entendeu? Então, planejamento e observação geral. E se tiver tudo certinho para você fazer isso, e de repente você se planejou, e se chover? Então, pensando nisso, você vai pensar o que você vai fazer para o seu cliente. Porque imprevistos acontecem. Isso, então assim, tudo isso você vai escrever, entendeu? Por exemplo, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Que jeito que eu vou fazer? Por quê? Porque o cuidador tem que estar atento primeiro com a atividade. Não é sair assim, eu assisti uma aula, eu tenho que fazer recreação com o meu paciente, porque isso vai ajudar a melhorar ele, e vou sair e acabou. Aonde eu vou? O que eu tenho que levar? Porque eu chego lá, você não levou dinheiro, você está sem levar dinheiro. Eu quero lá, eu tenho que contar que é resultado. Certo. Não, mas eu já quero que vocês façam pensando que já passou comigo. Já. Então, você coloca o sábado, o dia e o local. Qual caminhada você vai levar ela? Lá tem árvore, você procurou saber se lá tem árvore onde você pode ficar com ela, porque o idoso tem pé sensível, e de acordo com o horário que você levar, pode causar queimadura se não tiver uma árvore. O
Por isso você tem que podar no horário. Se for no final da tarde, ela já comeu antes de sair de casa. Se não comeu, você pode escrever lá nos materiais. Preparar um tupperware com fruta, ou um pão com requeijão, entendeu? Mas lembrar que você está saindo. Tem que levar. É igual quando a gente se torna mãe, você vai ser uma criança. Tem que fazer um checklist. Montar uma bolsinha toda antes. E não simplesmente fazer porque você aprendeu o que tem que fazer. Quando eu cuidava dos exercícios, que a gente ia puxar, que eu levava fralda, toalha, cueca, então, enfim, todo tipo de coisas necessárias para ele. Isso, por quê? Tá conseguindo, Maria? Aí, procedimento da realização. Aí você vai Mas voltar para amanhã. casa é fazer, né? Não, não vai fazer não. Não, É. cara, não faço não. Ó, isso, ó. Vamos supor, como é que você vai fazer? É uma atividade. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou levar 19h30 na igreja. Não, o dia, se você está falando No sábado. de data e local. É, Então, sábado. qual o objetivo que você vai fazer? Por que eu vou levar ela lá? É, Porque ela gosta muito da minha, né? sim. Ela gosta muito de ir à igreja, é o que ela mais gosta, porque quando a gente faz em atividade de Sim. grupo, ela fica lá parada, não tem. Mas qual o seu objetivo? Então, para ela ouvir a palavra, louvar e falar com o casamento dela. Então, é para um bem-estar Pessoal. físico, é para um bem-estar mental, espiritual e de socialização. Não é? Porque você está levando lá porque ela gosta, é um prazer. Mas é um bem-estar psíquico, social, porque ela vai conversar com as outras pessoas, e espiritual, que vai trazer, porque o ser humano é biopsicossocial e espiritual. O objetivo seu, então, é trazer o bem-estar para ela, através do quê? Desse preenchimento. De socialização, de bem-estar, entendeu? É isso aí. Para isso é a realização. Não, isso aí é o seu objetivo. Esse é o objetivo. Então, o seu objetivo é o quê? Não, meu objetivo é levar a igreja para ouvir a palavra, né? E se enturmar com várias pessoas, com os amigos Um dela. movimento social. Isso. Isso. Momento de diversão. Aí, recursos necessários. Somente a cadeira de roda, porque lá na igreja tem água, tem banheiro, entendeu? Tá. Se nesse aqui o culto demorar um pouco mais. Um docinho seria bacana colocar uma maçã? Por quê? Às vezes você quer ouvir, tá bacana, você sabe que seu paciente vai ver, passou, ele já cantou, vai na igreja, o horário de funcionamento da igreja costuma ser entre 7h30, 8 horas, acaba entre 9h30, e se naquele dia aconteceu alguma coisa, em 10 minutos a pessoa começa a não se sentir bem. Sempre uma frutinha, um docinho, alguma coisinha ali para poder esperar chegar em casa, tá bom? Esse procedimento, o que você vai fazer? É uma atividade física? Porque a atividade de recreação pode ser física, pode ser psíquica, qual que é o outro tipo que eu falei que podia ser? Mental, né? E socialização. Ao você levar sua paciente lá, o procedimento é como você vai fazer? O que você vai fazer? Vou levar ela para a igreja, colocar no culto e vai iniciar a tal hora, iremos ficar lá até tal hora. É o que você vai fazer, é como se você estivesse descrevendo. Como a minha filha católica, ela faz isso. Isso, ela vai à missa, vai assistir à missa, quando terminar a missa, ela vai receber a bênção do padre, ela vai levar o terço, ela vai levar, entendeu? Caso chova, você vai fazer uma atividade que seja de. Lembrando bem que essa atividade que eu estou falando com vocês são atividades propostas correlacionadas à recreação. Eu fiz esse colocaram aí, eu deixei, mas tudo que vocês vão fazer, por mais que vocês falaram na igreja, é um outro tipo de ligação, vamos supor que é correlacionado à atividade. Um jogo de tabuleiro, um encontro de idosos, um encontro na igreja, tudo que você vai fazer.
Descreva. Observação geral. Vai ser, se chover. Observação geral. O que eu vou fazer? Vou deixar o guarda-chuva no carro. Entendeu? Se acontecer de ela ter tal coisa, eu vou levar tal coisa. Lembrar que o remedinho ela toma sempre 8 horas. 8 horas de ir na igreja, vou deixar dentro da bolsa para não esquecer de dar para ela. Ela é diabética? Vou levar uma frutinha para dar para ela. Um docinho, uma coisinha. Levar guarda-chuva, blusa de frio. Isso! É isso que essas observações. Viu como às vezes fazer uma coisa com alguém requer planejamento? Porque alguma coisinha dessa que não sai dentro do esperado acaba com o seu passeio, acaba com o sucesso da ação. Ficou bem claro aí para vocês, então? Então, agora, o que nós iremos realizar? Olha, página 22. O cuidador deve ter à disposição e criatividade para contar histórias, planejar passeios, que é o que vocês fizeram agora. Já pensaram em fazer uma visita cultural para o seu cliente ou para a sua criança? Aonde seria uma visita cultural aqui em Rio Preto? Museu. Isso. Nós temos museu aqui. Nós temos um local onde que a gente poderia... Isso. Então, isso é uma visita cultural. Participar de atividades sociais, acima de tudo. Estimular a socialização de pessoas. Já procuraram saber se os principais hospitais têm alguma associação? Aonde o seu idoso pode fazer parte? Porque ele envelheceu, não é? Lá, tem muitas camisetas que eu fazia, mas não sei por quê. Então, no HB, ele tem no setor do voluntariado. É só entrar em contato pelo próprio Facebook, você consegue lá. Vamos lá. Vamos fazer essa pesquisa agora? Voluntariado do HB tem muita idosa. Vocês sabiam disso? Professora, mas eu estou marcando tudo isso, mas eu quero ter um problema. Mas ela não vai se fazer isso, está sempre. Você está aprendendo a como cuidar das pessoas no geral. Não pense somente na sua criança. Pense em Eu idosos. falei para ela, meu médico falou que você caminhar, mas você não pode ir, porque você leva celular, ou roubar o celular. Larga esse pensamento. Então, deixa lá em casa. Eu Pronto. falei para ela, o celular fica em casa. A minha propriedade vai me deixar aqui. Igual assim, quando eu falo há muitos Não vai exemplos. entender. A minha irmã vai lá para deixar ver, sabe? Então, assim, você não deve pensar em focar somente no seu cliente. Foque em clientes, idosos em geral, crianças em geral. E tem coisas, tem pessoas que elas passam na nossa vida só para nos ensinar que isso é comum. E a gente sabe disso. Se a gente conseguir entender a essência, aí a gente consegue entender como a gente deve ser, se manter. Mas eu sempre falo para mim, ninguém diz que viver é fácil. Mas quando alguém te traz muito prejuízo, eu tenho aprendido. Talvez eu tenha que fazer esse aperfeiçoamento. Não deixe a pessoa te levar para as terras dela. Traga ela para Deus. Quando ela começar muito, seja qual seja o seu cliente, você sabe que o cuidador de Deus tem que ter o quê? Paciência. Você percebe que todo mundo tem o direito de ter aquele dia que você não está com muita paciência. Nesse dia é o dia que você mais deve exercer ela. É o dia que você fala, nossa, eu não estou. Não, é hoje que eu vou pôr em prática. Se realmente ela deu respirar. Isso, respirar. Então, pensando nisso, estimular a socialização de pessoas, principalmente crianças. Crianças, você quer ver como que é uma criança? Você põe 2, 3 crianças na sala, você sai. Daqui a pouco essas crianças estão conversando, elas estão brincando, elas estão assim. E às vezes a gente também tem que ser como criança. Estimular nossos idosos a lembrar disso que é importante. Socialização. Como um precisa do outro. Ainda na página 22, diz assim: Nilo de Macedo, um dos autores que tratam sobre a importância da brincadeira, diz: o brincar é uma forma de aprender. Também percebemos que brincar é uma forma de recreação. Ou seja, pensando nessa ligação entre recreação e aprendizado, qual a importância do brincar para o desenvolvimento humano?
Diante de tudo que a gente falou, eu utilizo o apoio da professora e você vai responder. Afirmando, brincar é uma forma de aprender, correto? É claro que nós estamos falando de crianças, né? Só que tem brincadeiras que você pode ensinar para o seu idoso que também é uma forma de aprendizado. E ao ativar o cérebro, lembra do Alzheimer? A ativação do cérebro, essa história de hoje, se você pedir para uma pessoa fazer esse cálculo 2 mais 10, ele fica pensando que é calculador celular. Faça. Isso ativa, não dá vontade, mas ativa. Após isso, vocês vão fazer uma pesquisa e citar 5 tipos de atividade de recreação para idoso e 5 tipos de atividade de recreação para criança. Isso. Nossa, eu responder isso, mas você não fala. Então, se brincar é uma forma de recreação, pensando nessa ligação de recreação e aprendizado, qual é a importância do brincar no desenvolvimento humano? Você vai voltar ali e vai ler ali bem bonitinho. Bem bonitinho. O que fala a respeito desse desenvolvimento da criança? Como é importante esse desenvolvimento da criança? Já que nós podemos observar que a gente falou até agora, é que as atividades devem ser pensadas e planejadas. É isso que a gente fez? Não podemos fazer tudo no improviso? Não é só vamos fazer e pronto. O cuidador deve estar atento. Qual atividade vai realizar? Qual é o seu público? Vocês são idoso, se é criança. E a disponibilidade de horários no espaço é seguro. É isso que eu falei. É seguro você ir para a pracinha, mas pracinha. Mas não sabe, como é que a gente vai fazer essa pracinha? Tem árvore que realmente lá para poder, faz sombra no horário que você planejou, aí de 10 horas da manhã, está cedo. Está cedo, mas 10 horas da manhã é uma opção forte. Você vai conseguir colocar ali uma toalha no chão para fazer um piquenique? Então, planejamento, tá? Responda aí, e aí nós já voltamos a falar sobre isso. A pergunta da página 22. Isso, é aqui, ó. Já respondeu ali? Qual é a importância? Você acha que é só isso? Qual? A criança. Aqui está falando. É só. Olha aqui, deixa eu ajudar vocês aqui. Criança que tem vergonha de falar, quando ela estiver lá na início do período, ela vai conseguir se expressar. Porque ela já foi barrada desde que ela conseguiu falar. Ela só fez esse movimento. Então, após vocês concluírem, nós vamos fazer uma pequena, 2 minutinhos, só uma revisão. O que foram os tópicos mais importantes que a professora falou?
Então, o que realmente é recreação? Denise, no fim da aula agora, na sua opinião, o que é recreação? É a qualidade de vida, é o sentido de vida da pessoa. Não é só jogar bola. Todo mundo acha que assim, só jogar bola. É uma qualidade de vida. Isso, ó. Repita novamente para que a pergunta possa ouvir. O que é recreação? Tanto da criança quanto do idoso. Na criança é para ajudar o desenvolvimento dela. Motor. Desenvolver seu estado emocional e social. E aprender a se relacionar com outras crianças. E coordenações motoras. Isso. Faz uma aula para promover divertimento. Isso, divertimento, lazer, desenvolvimento. Bacana, sentindo que vocês entenderam, ótimo. Então, pensando nisso, tudo isso para você realizar uma recreação, existe a recreação que ela é passiva, existe a recreação que é ativa, institucionalizada, não institucionalizada, e ainda existe o quê? O planejamento. Não se faz uma recreação com qualidade se você não se planejar. Quando vou, o que vou fazer, qual é o objetivo, e quando chegar lá, se acontecer um imprevisto, o que eu vou fazer. Ok? Se vocês aprenderam isso, ganhei uma estrelinha do dia. Porque na próxima aula nós vamos falar sobre o seguinte: definindo e reconhecendo o seu público-alvo. O que é isso? É eu conhecer especificamente, mas como? Vai ser, hoje a aula que nós tivemos foi capítulo 3 e 4. O da próxima aula é o capítulo 5 e 6. Nós vamos falar a respeito dele. Para a gente entender que o planejamento é uma das etapas, é importante a gente entender que essa organização é a identificação. Como que o cuidador vai trabalhar? É para você entender o seu papel. Como que eu vou entender o meu papel? Vamos supor, ô Vera, realize então uma atividade recreativa com uma criança de 1 ano de idade. É o tema da nossa próxima aula. Como é que a gente vai identificar o nosso público-alvo? A gente tem que conhecer o nosso público-alvo primeiro. Eu já sei. Nós vamos falar das cantigas, como que as cantigas de antigamente ajudam no desenvolvimento do falar da criança, de acordo com a idade dela. O que é a segunda infância? E o adolescente? Uma atividade para o adolescente de hoje em dia, que é um mundo tão voltado à tecnologia. Como que a gente faz? Eu vejo que já está na próxima aula. Vamos supor. Isso, porque a gente vai falar sobre esporte. E essas oficinas? Como é que a gente monta uma oficina para idoso? Se você for trabalhar dentro de um asilo ou de uma casa de repouso, e lá a dona fala assim: olha, você vai ficar responsável em montar uma oficina para eles. Como que a gente faz isso? Próxima aula. Nós vamos falar a respeito desse assunto. Ai, Senhor. E vou finalizar nossa aula. Guarde no coração essa frase que eu vou falar hoje. Aquele que não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. É verdade. Lutar é difícil, porque o nosso cérebro está pré-programado a não querer gastar energia. E o meu objetivo na aula de hoje é, percebendo que na segunda-feira que todos nós viemos aí de repente de semanas difíceis, trabalho, vida, pandemia, eu quis que vocês em alguns momentos esquecessem um pouco do que nós estamos passando dessa porta para fora e se concentrassem a aprender a como trazer a recreação das nossas crianças e dos nossos idosos. Meu objetivo foi atingido porque eu vi que todos vocês conseguiram uma boa compreensão. Então, fico muito feliz com isso e gostaria de saber, algum de vocês tem alguma
repetir, para vocês não lembram. Sabe o que ela fala? Foi bom estar com vocês, estudar com vocês. Acho que você falava isso. Mas, gente, grande beijo. Ó, você que está assistindo, assista até o final. A professora vai enviar um questionário para que você possa responder lá. O que é uma atividade recreativa? Quais são os tipos de atividade recreativa? Preencha a atividade, enfim, e dê um ok para a professora, porque a professora vai estar realizando fechamento de nota correspondente às atividades que foram realizadas agora no mês de novembro. Grande beijo para vocês, até semana que vem.